é sempre maravilhosa. Eu me sinto em casa aqui. Muito obrigado, paizão. Juninho, Deus te abençoe. E todos os jovens, Deus abençoe vocês a cada dia mais. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, por favor. Ponham seus olhos comigo no verso de número 44. Evangelho de Lucas, capítulo 23 e o verso de número 44. Já era quase hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escureceu e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus clamando com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Eu vou ler pela terceira vez. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Tome seu assento, por favor. Me empreste seu coração. Eu prometo que não tomo muito seu tempo. Eu sei que vocês já ouviram belíssimas mensagens de pregadores muito bem balizados na palavra. E eu só vim aqui para trazer aquele aperitivo final. Era madrugada quando Pilatos foi acordado pela sua esposa Cláudia. Cláudia, quando acorda Pilatos, diz a ele: não toca naquele homem não, porque esta noite eu muito sofri, porque tive um sonho com ele, alguma coisa me diz que ele é justo. Uma vez que Pilatos ouve esse sonho, ele começa a tentar, num paralelo, livrar o Nazareno de uma possível condenação. A priori, Pilatos tentando apaziguar a fúria da multidão que gritava com sangue nos olhos para que Pilatos fizesse alguma coisa, ao som da voz do sacerdote, do sumo sacerdote. Ele leva Jesus até a fortaleza Antônia, subsolo da casa dele mesmo. E nesse local, que era conhecido também como o local da tortura, ele sentencia Jesus a uma quarentena de açoites. 40 menos uma, 39 açoites. Jesus é açoitado com uma azorrague, que é um chicote com 12 tiras de couro trançado, na ponta do couro, ossos secos de animais e lâminas extremamente cortantes. Para nós ganhar tempo, a cada uma chicotada que Jesus levava desferida no seu corpo eram 12 ferimentos. Os ossos secos cravavam na sua carne e quando puxavam aquele chicote, pedaços de carne voavam para cima. O sangue dele pingava no chão. Mas Isaías vai dizer no capítulo de número 53 que por mim e por você, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Eu estou dizendo para vocês que na primeira chicotada foram 12 ferimentos, na segunda 24, na terceira 36, na quarta 48 e assim sucessivamente. O corpo do meu Cristo, teu Cristo, nosso Jesus, está sendo dilacerado diante de uma praça, para múltiplas pessoas olharem e dizer: é isso que ele merece. Durante muitos anos nós pensamos que essa surra quem deu nele foi o diabo ou os romanos. Eu queria que você tivesse um pouco de sensibilidade quando ler o livro do profeta Isaías, no número 53, quando o texto diz: ao Pai agradou moê-lo. Quem está batendo nele não é o diabo, é o pai. E aí alguém vai dizer: como é que pode um pai fazer isso com um filho? Eu queria dar para você um motivo para adorar a Deus, porque naquele dia Jesus está se pondo como um irmão mais velho. O pai era Deus que está vindo julgar. Aquela surra não era dele, aquela surra era minha, aquela surra era tua. Mas ele se pôs como irmão mais velho na minha frente, dizendo: pai, a surra que era dele pode bater em mim que eu aguento. Em praça pública ele é dilacerado. Por que 39 chicotadas? Porque o mesmo profeta Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Na ocasião, no tempo de Jesus, existiam 39 enfermidades raízes. Dessas 39 enfermidades raízes, múltiplas doenças aconteciam. Então, quando Jesus leva 39 chicotadas, ele está levando todas as enfermidades, dizendo que ele é maior do que o câncer, maior do que a AIDS, maior do que qualquer problema respiratório, sistema nervoso, cardiológico. Ele é maior do que tudo isso. E após Jesus ser quase dilacerado vivo ali, com o corpo meio morto,
vão envolvê-lo num lençol, levar para uma cela gélida, e a ideia de Pilatos é: a multidão vai se acalmar. Mas Pilatos não entendia só o que os crentes fiéis entendem. Quem te persegue não quer te ver ferido, quer te ver morto. E ao invés de acalmar a fúria, aplacou a fúria. Eles diziam: queremos mais. A intenção de Pilatos é livrá-lo de uma condenação. Então ele faz no outro dia uma espécie de ação social ao povo, balizando-se na lei dos judeus, dizendo: é normal entre vocês na época de Páscoa soltar um prisioneiro e manter o outro preso. Então amanhã eu vou dar para vocês duas opções e uma escolha. Vocês querem condenar um homem? Eu vou dar uma alternativa e vocês condenam quem vocês quiser. Como a mulher dele tinha tido sonho à noite, ele vai lavar as mãos diante da multidão, tirar do cárcere um prisioneiro cujo nome era Barrabás, olhar para a multidão apontando diretamente para Barrabás e dizendo: o que é que vocês querem que eu faça com Barrabás? A multidão unânime grita: solte Barrabás. Quando ele lava as mãos, ele está reivindicando uma lei romana, dizendo: voculus populis, voculus Dei, a voz do povo é a voz de Deus. É vocês que vão decidir o que vai fazer com esses homens. Ele aponta para o lado direito, e só para você pontuar a história agora, Jesus ele tinha apanhado 39 chicotadas, envolvido num lençol, posto numa cela gélida, e agora, para que Pilatos tentasse livrá-lo de uma possível condenação, ele precisa trazer para a multidão uma visão brutal. Então ele manda aos que vão retirá-lo do cárcere tirar o lençol do seu corpo com violência. O sangue já tinha secado, e quando puxam o lençol com violência, as feridas se reabrem de novo. Jesus está dilacerado. Jesus não comeu, não bebeu. Quem sabe o corpo dele meio torto, as mãos estão trêmulas, o corpo sentindo cãibras, náuseas, tontura. Ele está forçando para se manter de pé. Afinal de contas, Pilatos precisa mostrar para a multidão essa visão para tentar livrá-lo da condenação. Mas a multidão, regida pelo grito da multidão e do sacerdote, começa a fazer o sinal da cruz, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aí a história vai dizer que Pilatos é solto, Cristo é condenado, não a continuar preso, mas carregar uma cruz, pela reivindicação do sumo sacerdote, crucificação. Motivo para nós glorificar. Se Pilatos tivesse dado o veredito para a morte de Jesus, o sacrifício seria em vão. Mas como o sacrifício deveria ser feito como se deve à lei, quem poderia dar o veredito para um cordeiro ser sacrificado era só os olhos do sacerdote, que depois de dilacerar o cordeiro, ele ia olhar para o cordeiro e dizer: está perfeito. Quando Pilatos lava as mãos e pergunta: o que é que vocês querem que eu faça com ele? Na frente da multidão tem um sacerdote dizendo: crucifica-o, fazendo o sinal da cruz. E aqui está o maior plano de salvação, para a gente entender que até no grito dos algozes há um plano de Deus a meu favor. A ideia do sacerdote: eu vou matá-lo, e matando ele acabou tudo. Mas aqui começou o plano de salvação. E daqui para frente, me empreste seu coração, nós vamos dar alguns glória a Deus e alguns suspiros agora. Porque nesse dia Barrabás é solto, Cristo é preso, no outro dia vai ser crucificado. No outro dia pela manhã, para nós ganhar tempo, vão dar para ele uma cruz para ele carregar. Nenhum de nós duvida que ele carregou uma cruz, afinal de contas Mateus disse que ele carregou uma cruz, Marcos disse que ele carregou uma cruz, Lucas disse que ele carregou uma cruz, João diz que ele carregou uma cruz. Ninguém duvida disso. Só não contaram para nós que na época de Jesus existiam 4 tipos de cruz. Os 4 tipos de cruz partiam para cada letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph Bet. Existia a cruz em forma de X, e o prisioneiro que na mesma era crucificado, ele era crucificado com os braços abertos e com as pernas abertas. Existia a cruz em forma de I maiúsculo. O prisioneiro que na mesma era crucificado com braços alongados e pernas alongadas. Existia uma cruz em forma de T maiúsculo. O prisioneiro que na mesma era crucificado de braços abertos, pernas alongadas, porém ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. E existia o 4º tipo de cruz, que era a cruz dos judeus. Era uma cruz em forma de T minúsculo. Por que T minúsculo? Porque quando se olhasse de baixo para cima ia aparecer uma espada, como a justiça de Deus sendo feita. O homem tinha que ser pendurado no madeiro e cravado no chão, como uma espada de juízo de
judeus. Foi essa cruz que Jesus fora crucificado, e a base para isso é que acima da cabeça dele tem uma tabuleta, escrito as 3 frases, a mesma frase, melhor dizendo, em 3 idiomas. Está escrito no hebraico, está escrito no grego e está escrito no latim: este é o rei dos judeus, dito isso, agora você sabe que a cruz que Jesus fora crucificado fora a cruz dos judeus. A cruz dos judeus, que era em forma de T minúsculo, ela era subdividida em 2 hastes. A primeira haste, olhe para mim, essa aqui, a haste principal. A haste principal era chamada de estirpe. É a haste que vai conservar o corpo do prisioneiro estendido no ar. A segunda, a haste que ficava na horizontal. Essa haste que ficava na horizontal era chamada de patíbulo. Dito isso, essa cruz se subdividia em estirpe e patíbulo. Na época de Cristo, um prisioneiro jamais levaria a cruz inteira num caminho que ele carregou, porque ele subiria a um monte de aproximadamente 3 quilômetros. A cruz na sua totalidade pesaria entre 120 ou até 140 quilos. O corpo dele está desidratado. E como se não bastasse o corpo estar desidratado, os textos dizem que ele carregou. Então, como funcionava o processo de levar uma cruz na época de Cristo? Lá embaixo, eles subdividiam as 2 hastes. O estirpe ficava aqui em cima, o patíbulo lá embaixo. E quando o prisioneiro ia carregar, eles amarravam os punhos em um patíbulo, e ele andava pelas ruas da cidade com aquele patíbulo amarrado nos punhos. E não só isso, no peito dele ia estar pendurado no pescoço a tabuleta com o crime que ele cometeu. E a multidão, vendo o homem com o estirpe, com o patíbulo andando e com uma tabuleta no peito, dito o crime que cometeu, ia dizer: ele está carregando uma cruz para ser crucificado. Carregando uma cruz para ser crucificado. Agora convenhamos, olha o que diz Marcos, Mateus, Lucas e João: ele carregou uma cruz. Se ele levasse a cruz inteira, ninguém diria carregou, diria arrastou, porque na verdade ele está carregando a haste inferior, para que chegando lá em cima seja uma posta a outra, e aí a cruz se forma na sua totalidade. Dito isso, eu acho que você me alcançou. Agora me permita lembrá-los uma coisa: embora os gregos, romanos e até os judeus eram pessoas inteligentíssimas na época, no ato de fazer as suas arquiteturas e engenharias, nenhum deles desenvolveu a técnica que nós temos hoje de quando posta uma porta, pôr uma fechadura na porta e uma chave nela. E uma vez que você sai de casa, você chaveia a porta, põe a chave no bolso, e chaveando a porta, pondo a chave no bolso, a porta está fechada. Você vai convenhar comigo que quando você fecha a porta está fechada por dentro e está fechada por fora. Os judeus, gregos e romanos da época de Cristo, não, eles não tinham essa técnica. Então como é que eles fechavam as suas portas? Assim, olhe para mim, 2 bandeiras, direita e esquerda. A porta se fechava assim, se abria assim, fecha assim, abre assim. Do lado direito e esquerdo, da parte de dentro das 2 bandeiras da porta, uma vez que as portas estão fechadas, era posta uma haste que ligava uma argola a outra argola. Logo a porta está fechada. Como a porta foi fechada aqui, eu pergunto: quem está aí de fora consegue abrir a porta? Não, porque a porta foi fechada pelo lado de dentro. Dito isso, sabe qual é o nome dessa haste que fecha e que liga uma argola a outra? Patíbulo. Então, se você entender isso aqui, vale a pena dar glória a Deus, porque quando Jesus está levando aquela haste, Mateus está dizendo, ele está levando uma cruz. Lucas está dizendo, ele está levando uma cruz. João está dizendo, ele está levando uma cruz. Ele está dizendo, eu estou trazendo uma chave. Que chave é essa? A chave que vai reabrir a porta. Que porta? A porta que o homem fechou quando pecou lá no jardim. Quando o homem pecou lá no jardim, ele fechou a porta da graça, que não foi fechada pelo lado de fora, foi fechada pelo lado de dentro. É por isso que Deus pôs um querubim com uma espada resplandecente, dizendo: ninguém de lá consegue passar para cá. E como a porta foi fechada pelo lado de dentro, ninguém do lado de fora vai conseguir abrir a porta. É por isso que Adão não pôde abrir a porta, ele veio do lado de fora. Moisés não pôde abrir a porta, ele veio do lado de fora. Davi não pôde abrir a porta, ele veio do lado de fora. Salomão não pôde abrir a porta, ele veio do lado de fora. Mas Jesus, como não veio do lado de fora, veio do lado de dentro, engravidou no ventre virgem de Maria, ele vem na categoria de cordeiro puro. E quando ele vai trazendo, ele diz: eu vou reabrir a porta. Não sei se tu pega, mas até aqui a porta estava fechada. Cabo Frio tinha a porta fechada, São Pedro tinha a porta fechada, Arraial do Cabo
tinha porta fechada. Rio de Janeiro tinha porta fechada. Mas quando ele cravou a cruz no Gólgota, ele estava dizendo: eu vou abrir a porta. E quando a porta abriu, quem entra? Cabo Frio vai entrar, São Pedro vai entrar, o Brasil e o mundo entra pela porta. Ele abriu naquele dia. Só o teclado comigo suave. Porque quando abre a porta, eu preciso liberar uma palavra para você agora. É domingo, e como é domingo, eu estou virado num raio para liberar uma palavra de Deus para você. E a palavra que vai reger a tua semana é essa: Ele tem a chave, é Ele quem abre, é Ele quem fecha. E me permita plantar uma palavra nesse altar. E a palavra que eu planto não é assim diz o Senhor, porque o assim diz o Senhor pode falhar, mas o está escrito não falha não. E o que está escrito? Eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém vai fechar. Ele leva a cruz, levou a cruz lá em cima. Vão prendê-lo na cruz. 3 pregos serão usados. Um prego vai ultrapassar os 2 ossos da palma da mão, ulna e radial. E quando passa esses ossos, a mão dele é cravada no madeiro. A segunda mão é cravada no madeiro. Os pés, os 2 pés são postos um em cima do outro. Um cravo de aproximadamente 21 centímetros vai ultrapassar os pés dele e prendê-lo no madeiro. Uma vez que ele está preso no madeiro agora, a história vai nos afirmar que alguém vai ter uma ideia mirabolante dizendo: ele não é rei. Se ele é rei, ele precisa ter uma coroa. E vão ter uma ideia única na hora de fazer uma coroa na hora. Eles vão tecer uma coroa de um espinheiro ciro muito comum na Via Dolorosa, local que Jesus passou. Como é que eles tecem essa coroa? Obrigado. Eles tiram do espinheiro direto do chão uma coroa. Não medem a circunferência da cabeça. E por não medir a circunferência da cabeça, no ato de colocar a coroa de espinho, cujos espinhos tinham entre 12 a 10 ou 10 a 12 centímetros na ponta dos espinhos, uma toxina que no contato com a pele a sensação é que você está com a mão em cima do fogo. E quando colocam aquela coroa, por não medir a circunferência craniana, a coroa não entra. Um soldado vai dizer: ele não é rei, a coroa tem que entrar na cabeça. Um vai pegar de um lado a lança, o outro do outro, e eles vão espremer a lança na cabeça de Jesus, e os espinhos vão entrando. Jesus sente choque hipovolêmico, Jesus sente náuseas, tontura. A dor que ele está sentindo é inenarrável. Sangue está jorrando na sua face. Cospem na face dele, batem no rosto e dizem: se tu é rei, diga para nós quem é que te bateu. Qual foi a mão, qual foi o soldado que te bateu? E quem sabe você se sensibilizou agora, mas eu quero dar para você um motivo para dar glória a Deus. Porque me permita dizer, quando se trata de sacrifício, o maior símbolo do sacrifício não é nem a cruz. O maior símbolo do sacrifício é a coroa de espinho. Pastor, me explica isso? É lógico que eu vou te explicar. Vamos lembrar da Bíblia. Gênesis capítulo 2 verso 8 diz: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e pôs ali o homem que havia formado. Deus está plantando um jardim no capítulo 2 e no verso de número 8. Quando o homem cai e o pecado original é introduzido no homem, Gênesis capítulo 3 verso de número 17, 18 e 19, Deus diz: Adão, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e não ouviu o que eu te falei, maldita é a terra por tua causa, e ela produzirá espinhos e abrolhos. Se no capítulo 2 no verso de número 8 Deus fez um jardim, e no capítulo 3 verso 18 a terra começou a produzir espinhos, me faz entender que no jardim que Deus plantou tinha tudo menos espinhos. Por que não tinha espinho? Porque o espinho só passou a nascer na terra o dia que o pecado foi introduzido no homem. O dia que o pecado entrou no homem, o espinho saiu da terra. Dito isso, me alcanço para dar um glória a Deus. Quando eles pegam aquela coroa de espinho, espremem na cabeça de Jesus, eles estão fazendo um movimento profético. Que movimento profético é esse? Primeiro livro dos Crônicas, capítulo de número 20, Davi vai a uma batalha. E quando Davi vence essa batalha, ele vai fazer uma cerimônia de descoroação do rei perdedor e coroação do rei vencedor. Como funcionava? Eles arrancavam o rei que venceu, arrancava do rei perdedor a coroa da sua cabeça, pesa a coroa, e depois de pesar,
põe na sua cabeça. E quando o rei vencedor põe a coroa do perdedor na cabeça, ele está dizendo: tudo que era teu agora está nas minhas mãos. Uau, acho que você não me entendeu. Vê se você me alcança. Quando eles começam a arrancar o espinho do chão para tecer uma coroa na hora, sem entender, eles estão descoroando quem Jesus veio vencer. Jesus veio vencer quem? O diabo? Não, ele já está vencido, amarrado e condenado desde antes da fundação do mundo. Dito isso, Jesus veio vencer quem? Um campeão imbatível. Qual era o nome dele? Pecado. Ninguém tinha vencido o pecado. E o pecado andava por aí dizendo: eu sou o cara, e a minha coroa é uma coroa de espinho. Enquanto tem espinho nascendo, eu governo tudo. Mas naquele dia, alguém teve uma ideia: vamos arrancar o espinho daqui. E quando arrancam daqui e põe na cabeça de Jesus, essa é a maior vitória de Cristo. Porque aqui ele está dizendo: eu venci o pecado. E se não deu para dar glória a Deus com isso, pega com essa. Quando o pecado entrou no homem, o espinho saiu da terra. Mas quando o espinho entrou em Jesus, o pecado saiu do homem. A coroa de espinho é o nosso símbolo da vitória. Quando colocam uma coroa na cabeça dele, eles vão suspender a cruz. E suspendendo a cruz, o peso do corpo dele vai pender para baixo. Quando o peso do corpo dele pende para baixo, ele sente sede e vai dizer: tenho sede. Alguém vai embebedar uma esponja no vinagre e espremer na face dele. Eu penso que agora ele vai humilhar o homem e quem sabe amaldiçoá-lo. Mas ele, como um gentleman, olha para cima e diz: pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando aquele vinagre vai escorrendo no rosto dele, um bandido da esquerda vai dar um grito dizendo assim: tu não é o filho de Deus? Se tu é o filho de Deus, desce da cruz, aproveita, salva você e salva nós também. Aí quando esse aqui se tornou um perturbador e acusador, o da direita se tornou defensor público. Deu uma olhada pro da esquerda e gritou: amigo, tu nem ainda temes a Deus, estando nós dois na mesma condenação? Nós estamos aqui pelo que nós fizemos. Os nossos erros do passado nos trouxeram até aqui. Se nós estamos crucificados, foi por aquilo que nós fizemos no passado. E o passado não tem como mudar, não tem como voltar lá, consertar tudo para não acontecer isso. Foi o passado que nos trouxe aqui. Aí ele dá uma olhada para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu gosto disso aqui, porque ele está dizendo para o da esquerda: o passado não tem como mudar, mas já que ele está do meu lado, vamos ver se dá para mudar o futuro. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não tem como eu voltar para consertar passado, mas eu ainda tenho tempo para consertar futuro. Posso dar uma dica para vocês? Esse cara tem 5 horas de vida e está dizendo: ainda dá jeito de mudar meu futuro. E eu estou falando com gente aqui que tem uma vida toda e está dizendo: minha vida parou, acabou, porque alguma coisa se quebrou, porque uma porta se fechou. E eu vim com uma palavra de esperança, e a palavra é essa: o passado não dá para consertar, passou, sacode a poeira e vai mudar o futuro daqui para frente. Aí Jesus olhou para ele, só para nós celebrar, e gritou o seguinte: já que com ele tu fala de passado e comigo tu fala de futuro, eu vou trazer um novo tempo para essa conversa. E qual é o tempo? O teu futuro não vai começar a mudar no futuro, o teu futuro começa a mudar hoje mesmo. Eu gosto disso aqui. Um Deus que está dizendo: já que com ele é passado, comigo é futuro, eu tenho um presente para você, e esse presente vai mudar a tua vida. Posso liberar a palavra? O que Deus tem para fazer na tua vida não vai começar amanhã, vai começar hoje mesmo. Hoje mesmo ele vai mudar a tua vida, hoje mesmo ele vai salvar a tua família. É hoje que tudo começa. Dá uma olhada para cima. O que ele imagina agora é que o pai vai estar olhando para ele dizendo: é isso aí, filhão, é isso aí, filhão. Mas papai não está assim para ele. O pai está de costas para ele. E quando o pai está de costas para ele, pela primeira vez Jesus entende que ele está levando o meu e o teu pecado. Porque se é verdade que o pecado faz separação entre o homem e Deus, quando o homem peca, Deus vira as costas. E é pela primeira vez que você vai ver Jesus chama Deus de Deus, porque ele nunca chamou Deus de Deus, sempre chamou Deus de Pai.
Primeira vez que ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Isso aqui é questão de consciência. Por que Jesus está chamando ele de Deus? Porque naquela condição ele não está como filho, ele está como criatura na mão de um Criador. Ele está como um servo na mão de um Senhor. E não sei se você sabe, até esse momento ninguém na terra, a não ser Jesus, podia chamar Deus de Pai. Apenas de Deus. Lembra da oração sacerdotal? Alguém olhou e falou: o Senhor fala tanto do Pai, mas os antigos ensinavam nós sobre o Eterno, o Criador. E a gente nota que todas as vezes que o Senhor ora, algumas coisas acontecem. Ensina-nos a orar como o Senhor ora. Ele diz: antes de mim não dava, mas já que eu cheguei, a partir de mim, vocês podem orar assim: Pai nosso que estais no céu. Porque nesse dia o pai apresentou um filho, e um filho está apresentando um pai. Não sei se você me alcança, mas até aqui o homem não podia chamar Deus de pai, porque Deus olhava para a terra e via a sua criatura, e só tinha um único filho. Qual era o nome dele? Jesus. Então ele só ouvia Jesus, só respondia Jesus. Aí Jesus, entendendo que o Pai só responde a ele, disse: tudo que vocês fazem aqui embaixo, no final, diga: isso que eu estou fazendo é em nome de... Porque se for no teu nome não vai dar certo, mas se gritar meu nome, o Pai ouve, porque eu sou filho perfeito dele. Mas a partir de hoje vocês têm a ousadia e a oportunidade de olhar para cima e chamá-lo de Pai. Aí eu não sei se para você é um privilégio isso, mas Davi era amado de Deus, mas nunca pôde chamar Deus de Pai. Abraão era amigo de Deus, mas nunca pôde chamar Deus de Pai. Salomão era sábio, mas nunca pôde chamar Deus de Pai. Elias fazia fogo chover do céu, mas nunca pôde chamar Deus de Pai. Aí um bando de comedor de arroz, feijão e açaí que está aqui no culto pode levantar a mão essa noite e dizer com o peito aberto: Pai nosso, porque eu não sou mais órfão, eu tenho um Pai. E essa é a razão porque Jesus morreu de braços abertos. E porque ele morreu de braços abertos? Porque com a mão humana ele segurava a mão do homem, com a mão eterna ele segurava a mão de Deus e dizia: vocês não se falavam, mas através da cruz as pazes estão feitas. Você pode chamá-los Pai. Dá uma olhada para baixo, vê João e Maria, e ele diz assim: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Eu queria ter tempo para te falar por que Jesus está dizendo isso, porque o texto termina dizendo: e desde aquele dia João a recebeu na sua casa. Você sabe que ninguém tinha uma condenação verídica de Jesus. Acusaram de blasfêmia, não deu certo. Acusaram de falso profeta, também não dá certo. Então eles vão se abdicar de uma pregação de Jesus em João capítulo de número 2, quando ele disse: eu destruirei esse templo, mas em 3 dias o restaurarei. A Bíblia vai dizer que ele estava falando do seu próprio corpo, mas eles vão descontextualizar a frase dizendo que Jesus estava falando do templo. No livro de Esdras, capítulo de número 6, depois leia na sua Bíblia, tinha uma lei que foi edita pelo rei Dário. E ele ditou uma lei dizendo: todo aquele que levantar a voz ou a mão contra este templo, que na ocasião era o templo de Zorobabel, que agora, depois de reformado, é o templo de Herodes. Olha a fala de Dário: todo homem que levantar a mão contra esse templo, seja a casa dele revolvida ao pó, uma haste seja tirada da casa, e seja ele preso no madeiro, para que todos saibam que contra esse templo ninguém levanta a voz. Provavelmente, quando Jesus foi acusado disso, eles têm que fazer uma coisa: o quê? Destruir a casa de Maria, pegar uma haste da casa dela e pendurá-lo no patíbulo da própria casa da mãe. Se Jesus morre, Maria vai morar onde? Não tem casa, a casa foi levada a pó. Mas aqui na cruz ele dá uma olhada para João e diz: eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Aí a Bíblia diz: desde aquele dia João a recebeu na sua casa. Porque a cruz não é só cura, a cruz também é família. Eu vou repetir isso aqui: a cruz não é só salvação, a cruz também é família. Então receba uma casa, porque você não vai ficar desamparada. Dito isso, ele vai falar as 2 últimas frases. E eu já caminho para a minha conclusiva aqui, porque eu preciso liberar algumas palavras proféticas muito fortes para você. Das 2 últimas palavras eu ressalto a primeira delas, quando ele diz: está consumado. É evidente que ele não disse está consumado, como falei. Ele gritou tetelestai.
E quando se gritava Tetelestai, essa frase Tetelestai era usada por no mínimo 4 grupos de pessoas. Por questão do tempo eu falo de 2. A palavra Tetelestai era usada para comprador de escravo, sacerdote no sacrifício, os grandes artistas da época e um servo quando concluiu um trabalho no campo. Como funcionava? Eu vou me utilizar do servo e do comprador de escravo. O servo, quando ia para o campo e no campo concluía o seu trabalho e sua jornada de serviço, ele voltava para o seu senhor e olhando para o seu senhor ele liberava a palavra dizendo Tetelestai. Quando ele dizia Tetelestai, ele estava dizendo: eu fiz tudo do jeito que o Senhor mandou. Jesus está na cruz com o corpo dilacerado, pingando sangue, e teve a categoria de dar uma olhada para cima e dizer: Pai, eu fiz tudo do jeito que o Senhor mandou. Vamos para a segunda, comprador de escravo. Quando o escravo ia ser comprado, tinha que pagar um dote por ele. Segundo escrito de Levítico, 30 moedas de prata. Como funcionava? O comprador do escravo vinha e ele já tinha pesado no bolso as 30 moedas de prata. Então ele vinha para o antigo dono do escravo, que estava com o escravo acorrentado atrás dele. Ele pesava o valor, dava as moedas na mão do antigo dono. O antigo dono contava as moedas pesando o valor da prata. Ele soltava o gema do escravo e entregava para o novo dono. O novo dono põe o escravo atrás dele e aperta a mão selando, dizendo Tetelestai. E quando ele dizia Tetelestai, ele estava dizendo: a dívida dele agora está paga. Não me alcançou? Vê se me alcança agora. O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre o escrito de dívida na carta dele aos Colossenses, ele diz que quando você tinha um escrito de dívida, assim funcionava. O cobrador, ele ia anotando suas dívidas num papel, e anotando suas dívidas no papel, anotando suas dívidas num papel. Algumas dessas pessoas tinham tanta dívida que trabalhando a vida inteira não iam conseguir pagar. Então como é que se pagava essa dívida? Primeiro, vamos ver se ele tem propriedade. Tendo propriedade, calculando a propriedade, não dá para pagar dívida. Tem filhos? Põe os filhos para trabalhar. Se a idade dos filhos ainda não for convincente para que o pagamento da dívida fosse efetuado, ele não tem mais como pagar. Então o escravo vai dizer: devo, não nego, mas não tenho como pagar. Só tem uma maneira de ele pagar aquela dívida. Qual? A lei do parente remidor. Como funciona a lei do parente remidor? Digamos que esse escravo tenha um parente sanguíneo próximo a ele, que já tem a idade adulta depois dos 30 anos, e esse parente tivesse economia suficiente para pagar a dívida desse escravo. Como funcionava? Ele vinha, pagava a dívida, e o escravo já não estava mais na mão daquele credor, mas seria agora servidor do seu parente remidor. Dito isso, eu olho para Deus olhando para o homem e dizendo: o homem deve. E a dívida do homem é com quem? Com o diabo? Quem dera. É só expulsar em nome de Jesus. Com o pecado? Quem dera. Confessa e deixa e alcança a misericórdia. A dívida não era com o diabo nem com o pecado. A dívida era com o pai. Como o pai é a última instância, aonde você vai recorrer de uma dívida dessa? Se ele é a última instância, não tem a quem recorrer. Então Deus olha para o homem e o homem sabe que deve. Deus sabe que o homem deve e entende que o homem tem uma dívida. Porém, o homem não tem como pagar. E o pior, também não tem um parente remidor. Porque todo mundo que nasce de Adão já nasce com o pecado de Adão. Todo mundo que nasce de Adão já nasce com a maldição de Adão. Aí Deus diz: como é que eles vão pagar a conta? Não tem como pagar a conta. Deus, na sua onisciência, elabora um plano. E que plano poderoso. Ele dá uma olhada para a terra e diz: o homem não tem como pagar a conta, porque quem vem do homem já vem com o pecado. Só tem uma maneira. Qual? Se eu pagar a conta. Porém, eu sou espírito. O homem, matéria. Espírito e matéria, habitação incompatível. A não ser que eu encarnasse, descesse lá, convivesse com eles, e na idade certa pagar dívida. Sentado no trono ele diz: a quem enviarei? Uau. Quem há de ir por nós? O filho dá um grito: eis-me aqui. Ele veio. Estou sentindo Deus. Yamaia. Ele veio. Sabe como é que se pagava a dívida? E não sei se vale a pena para dar um pulo desse banco aí. Quando você pagava quitando a dívida, se pegava todos os papéis, colocava um em cima do outro, e aquele que era o teu credor tem que pegar um martelo e um prego, cravar os papéis na parede. E quando viam os papéis cravados na parede com um prego com o teu nome, alguém gritava: tá pago, tá pago.
Está pago, está pago. O homem tem uma dívida com ele, não tem como pagar. Aí o filho vem, encarna, habita entre nós, convive conosco, e com 33 anos, na idade da maioridade, ele é preso no madeiro de madeira. E quem olha para a cruz e vê o corpo de Jesus preso com aquele prego, olhava para você e dizia: você até tinha uma dívida, mas agora está pago, está pago, está pago, está pago, está pago. Eu preciso liberar uma palavra para tu levantar as duas mãos para cima. Você tinha uma dívida impagável, mas graças a Deus que por mim e por você, Deus se fez carne, habitou entre nós, e com 33 anos foi preso no Calvário para que você pudesse gritar para Satanás: a minha dívida foi paga e eu não. Olha para quem está do teu lado e diz: a tua dívida está paga. Diga para ele. Até porque o diabo fica falando no teu ouvido: Deus não vai te ouvir porque tu errou, Deus não vai te ouvir pela vida que tu tinha. Olha da onde tu saiu, olha quem tu era. Dá um grito para Satanás hoje: olha para a cruz, porque minha dívida está paga. Eu não devo nada para minha dívida está paga. Está pago. Finalizo aqui. Dá uma olhada para cima. E eu finalizo aqui. E diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A última frase de Jesus na cruz é essa. Qual? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vou tentar concluir minha fala rápido aqui nisso aqui. Porque quando se falava: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, para você é uma frase normal. Na verdade é um salmo. Mas por que Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Você sabe que a cultura judaica é cheia de etiquetas. E uma das etiquetas era que o judeu sempre viu a morte como sono e o sono como morte. De maneira que para um judeu, quem está dormindo morreu, e quem morreu, dormiu. Vejamos o que Paulo disse. Paulo disse que os santos não morrem, eles dormem no Senhor. Lembra de Evangelho de João capítulo 11, quando Jesus olha para os discípulos e diz: eu preciso despertar Lázaro. Aí Tomé diz: se ele está dormindo, ele vai acordar. Jesus diz: não, filho, Lázaro morreu. E só mais uma referência: Jesus chega na casa de Jairo e todo mundo diz: a menina morreu. E ele diz: a menina está dormindo. Porque judeu encara a morte como sono e sono como morte. De maneira que quando o filho, e já que é dia dos pais, você vai me alcançar, ia dormir, o pai impetrava sobre o filho 19 bênçãos, segundo escrito de Salmos. E depois de impetrar sobre o filho 19 bênçãos, o pai vira as costas, porque é o momento do menino dormir. E quando o menino ia dormir, agora é o menino que tem que fazer um pedido ao pai. O pai liberou a palavra que guarda o sono. E o menino vai olhar para o pai, quando o pai vira as costas, e vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por que o menino está dizendo isso, pastor? Porque quando o menino diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele está dizendo: Pai, eu vou dormir, me acorda quando o Senhor achar necessário. Não é possível que tu não pegou. Papai lá em cima viu o filho na cruz dizendo: Pai, eu vou dormir, me acorda quando for necessário. Ele deu uma olhada e falou: já que foi 33 anos, eu acho que 3 dias de sono é o suficiente para tu descansar. Não é possível que tu não pegou. Não é possível. Vamos comigo aqui agora. Porque quando o corpo dele vai dormir, no mundo dos espíritos acontece algo poderoso. O que acontece? O corpo dele está preso na cruz, mas em espírito ele já não está mais ali. O espírito dele primeiro é levado nas regiões mais baixas. O que tem nas regiões mais baixas? O Hades e o Seol, um local chamado abismo. E quem era o detentor de tudo isso? A Dona Morte. Não sei se você consegue ver a Dona Morte com uma prancheta na mão, com uma caneta na orelha, olhando para ele, chegando, dizendo: o senhor sabe que se entrar aqui não dá mais para sair. Ele diz: eu sei, então me dá a chave. Ela diz: a chave do quê? Ele diz: a chave da morte. Porque a morte de Cristo matou a morte. Ele é a morte que consumou a morte. Ele prega a chave da morte. E segundo escrito de Pedro, ele prega para os espíritos em prisão. Eu não sei se tem pentecostal para me alcançar. Jesus vai entrando dentro do lugar escuro, e quando Adão vê ele, vai dizendo:
era ele quem descia para conversar comigo no jardim. Moisés diz, foi ele que abriu o mar vermelho. Miriam diz, foi a ele que eu cantei. Daniel disse, foi ele que fechou a boca do leão. Eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego dizendo, era ele quem bailava comigo na fornalha. Ele leva cativo o cativeiro, e quando ele vem trazendo cativo o cativeiro, veja ele subindo. Cantares capítulo de número 2 vai dizer que os anjos vão dar um grito dizendo, quem é aquele que vem saltando sobre os montes e pulando sobre os outeiros? Quando ele vai se aproximando, o anjo dá um grito, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó moradas eternas, porque entrará o rei da glória. Venha esse rei da glória, o Senhor forte na batalha. Ele dá do nome acima de todo nome. Ao som do nome dele, todo joelho tem que se dobrar. Candaramanto revacia, canta lamaramanto revacia. Oh, como eu queria que tu sentisse essa nuvem que acabou de descer aqui. Foi por mim, foi por você, foi por nós. Ele até morreu. Mas segura para mim concluir. 3 minutos eu concluo. Quando o espírito dele está fazendo essa viagem, o corpo dele ainda está preso na cruz. Quando deu 5 horas da tarde, alguém tem que tirar o corpo dele de lá. E para tirar o corpo dele de lá, tem que tirar só depois de morto. Tem que certificar que a morte aconteceu. Então a Bíblia diz que um soldado geralmente fazia isso. Quebrava a junta dos ossos no cotovelo e no joelho. Porque quebrando a junta dos ossos, o prisioneiro que estava preso não ia ter força para respirar e morreria rápido de insuficiência respiratória, tendo em vista que no outro dia é sábado. E no dia de sábado não podia ter cadáveres expostos. Como é sexta-feira, eles precisam remover o corpo no dia mesmo. O texto vai nos afirmar biblicamente que um bandido vem e quebra o cotovelo e o joelho do bandido da primeira. E o soldado faz isso. O soldado vai pular Jesus e vai quebrar o cotovelo e o joelho do bandido da esquerda. Mas ninguém vai tocar nele para quebrar joelho e cotovelo. Por que não pode quebrar joelho e cotovelo? Simples. Porque o livro dos Salmos capítulo 34 versículo 20 diz: ele preserva a vida dos seus, de maneira que nenhum dos seus ossos será quebrado. Eu gosto do pai, porque o pai está dizendo: filho, a tua carne eles vão cortar, mas nos teus ossos ninguém vai tocar. Por que não pode tocar nos ossos? Porque a vida de todo ser humano não começa no coração, não começa no cérebro, não começa no pulmão. A vida de todo ser humano começa onde? No interior dos ossos. Quando o embrião vai se formar um feto, a primeira coisa que é feita é um ossinho cá de trás, chamado cóccix, é o ossinho da coluna. Dentro dele tem um órgão hematopódico que a ciência chama hoje de medula óssea. É ali que tem 3 coisas essenciais para a vida humana: hemácias, leucócitos e plaquetas. Hemácias, leucócitos, glóbulos brancos; plaquetas, glóbulos vermelhos, elementos de defesa. No interior dos ossos que nasce o sangue. E o que é sangue? Sangue é vida. Como sangue é vida, é daqui que começa a partir a vida em todo o corpo. De maneira que quando tem um acidente, nesse acidente a fratura é exposta, foi quebrado um osso do teu corpo, 2 coisas acontecem: tontura, náuseas, e você começa a variar. O médico, vendo que um osso foi quebrado, vai pedir urgentemente: nós precisamos de doação de sangue, porque precisamos fazer uma transfusão de sangue no corpo dele. Afinal de contas, quebrou o osso, foi comprometida a produção de vida nesse corpo. Aí eu dou glória a Deus pela cruz, porque na cruz ninguém quebrou osso de Jesus. E se ninguém quebrou osso de Jesus, não foi comprometida a produção de sangue. Se não foi comprometida a produção de sangue, teve sangue no Calvário, mas tem sangue hoje, tem sangue semana que vem, tem sangue o mês que vem. E já que não pode quebrar osso, vamos fazer o quê? Larga uma rede na mão e pega uma lança. Deus é especialista em trocar arma
na mão do meu adversário. Ele pega uma lança e fere aqui do lado Jesus. E do lado de Jesus, uma vez que ferido, vai perfurar uma membrana chamada de membrana periordical. É a única membrana no corpo do ser humano que é composta de água e sangue. Quando ferem a membrana do lado de Jesus, vai descer água e sangue. Por que isso, pastor? O apóstolo Paulo vai dar para nós uma ideia poderosa. 1 Coríntios capítulo de número 15, ele diz que o primeiro Adão foi alma vivente, o último Adão, Jesus, espírito vivificante. Agora vamos lembrar do princípio da primeira menção. Para Deus fazer a mulher que Adão chamou depois de Eva, aonde é que ele feriu? Do lado, arrancou uma costela. E como Jesus precisava de uma noiva, assim como o primeiro Adão, que a dele veio do lado, vamos ferir do lado. E do lado dele vai descer água e sangue. O que é isso? Um povo com duas naturezas: sangue, vida humana; água, vida de Deus. É aqui que está nascendo aquela que ele chamaria de noiva, quando disse em Mateus capítulo 16: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está o nascimento da igreja. Dito isso, para nós dá glória a Deus. Agora vamos tirar o corpo dele da sepultura. Tirar o corpo dele da sepultura, mas vamos sepultar onde? Aonde tem sepultura? Não tem sepultura, ele não tinha sepultura. Eu me recordo que eu tinha acabado de sair do seminário. Aí eu fui para um programa de debates e os teólogos começaram a fazer várias perguntas para mim. Todas as perguntas Deus me deu graça para responder, mas teve uma pergunta que me pegou desprevenido. Eles olharam para mim e perguntaram: se acredita que Jesus era rico? Eu disse: é lógico, ele era dono de tudo. Eles têm certeza que ele era rico? Eu disse: se ele tinha um tesoureiro, ele tinha contador, ele era dono de tudo, o mundo vem dele, é tudo dele. Eles olharam para mim e perguntaram: se Jesus era rico e era dono de tudo, me responda uma coisa: porque quando ele morreu, ele não tinha nenhuma sepultura para ser sepultado? Eu fiquei olhando para ele igual você está me olhando agora. Mas aí eu me lembrei na Bíblia Sagrada que de Jesus tudo foi emprestado desde o nascimento. O lugar que ele nasceu foi uma manjedoura emprestada. O barco que ele pregou para Pedro era emprestado. O jumentinho que ele entrou em Jerusalém era emprestado. A casa da última ceia era emprestada. A cruz era emprestada. A sepultura não poderia ser outra coisa senão emprestada. A resposta te convenceu? A eles não. Eu olhei para eles e perguntei depois: me diga uma coisa, você compraria uma casa sabendo que só vai dormir lá uma noite? E um apartamento só para dormir algumas horas? Compraria um carro só para fazer um test drive? Ele falou: não. Eu disse: então para que uma sepultura para um Deus que está vivo? Ele disse para o bandido da direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pegaram ele na sepultura emprestada. Aí, para terminar, era domingo. Vou repetir: era domingo. Eu vou falar de novo: era domingo. As mulheres estão indo lá, e exatamente no domingo elas tiveram uma visão. Qual? A pedra estava removida. Posso liberar a palavra? Domingo é dia que Deus remove pedras. Enquanto eu estou pregando aqui, eu libero uma palavra: o que for pedra de tropeço no teu caminho, Ele vai remover esta noite. A pedra estava removida, e quando a pedra estava removida, elas deram uma olhada lá para dentro. A intenção é ver um corpo morto, mas ao invés de ver um corpo morto, elas vão ver dois anjos, um sentado aqui, um sentado aqui. Elas não vão entender. Os anjos vão dizer: por que procura no meio dos mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Para você, uma caixa, um anjo aqui e um anjo aqui não faz sentido, mas para uma judia, uma caixa, um anjo aqui e um anjo aqui faz todo sentido. O que? Êxodo 24. Moisés constrói uma caixinha dourada. Na tampa da caixinha põe um anjo aqui e um anjo aqui, as asas voltadas um para o outro, e ele precisa estar olhando para dentro da caixa, porque enquanto o anjo está olhando para dentro da caixa, ele está dizendo: a glória está presa na caixa. Mas quando as mulheres olharam para lá, viram um anjo aqui e um anjo aqui, não olhando para dentro, olhando para fora.
Não entendeu? Vê se tu me alcança. Como os anjos estão olhando para fora, eles estão dizendo: a glória saiu da caixa. Aí tu vai perguntar para mim, pastor, se a glória saiu da caixa, aonde está a glória? Jesus deixou para nós um dispositivo dizendo: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Vamos finalizar em grande estilo, pega essa. Jesus é famoso, Jesus é importante, Jesus está vivo. Jesus é tão famoso que quem quer falar dele, quem não quer falar dele. Até o ateu, quando ganha um livramento, diz: graças a Deus. Jesus nunca pisou na calçada da fama em Hollywood, nunca saiu no New York Times, nunca foi entrevistado pelo Joe, nem saiu no Jornal da Globo, mas o meu Jesus é famoso. Vamos começar por aqui. Para os pandeístas ele é tudo e tudo é dele. Para os espíritas ele é um espírito evoluído. Para os budistas ele é uma mente brilhante. Para os profetas de Maomé ele é um profeta menor que Maomé. Para os ateus ele nunca existiu. Para os judeus ele é filho de uma prostituta. Para os católicos ele está morto e preso na cruz do meio. Mas para João Batista ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Adão ele é a criação. Para Moisés o Deus que abriu o mar vermelho. Para Miriam digno de ser adorado. Para Raabe a tira vermelha na janela. Para Josué o Deus que derruba as muralhas de Jericó. Para Davi ele é uma poesia. Para Salomão ele é sabedoria. Para Jeremias ele é uma profecia. Mas para Isaías ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para João ele é a glória da segunda casa. Para Malaquias o Deus que levanta uma nova geração. Para Paulo a mudança total. Para Filipe o radical da sua vida. Para João as batidas do coração que ele gosta de ouvir. Se para os católicos Jesus está morto e preso na cruz do meio, para essa igreja Jesus está vivo e caminha aqui no ar. Levante a mão, ele está vivo. Último dia, solta o que tu tem aí preso ainda, solta a pergunta, levante a mão, celebra, ele está a morte vencesse, o véu tu rompesse, a tua vazia agora está. Quem sabe solta a voz. Deus, e ele me trouxe aqui só para dizer: foi por você. Mas essa noite é noite, mantenha-se de pé, que você precisa tomar uma decisão. Isso tudo que falei agora foi só uma demonstração de amor por mim e por você.
E posso te falar um segredo? Se fosse necessário por você, Ele faria tudo de novo. E essa noite Ele diz: eu te amo e te oferto esse amor de braços abertos. Ele faz um convite para alguém aqui, e o convite é esse: quer largar a direção da tua vida, sentar no banco do carona e entregar a direção para mim? Ele toma a direção e Ele muda tudo. Isso já não depende mais de mim, isso depende de você. Domingo à noite, domingo é dia de boas notícias, e a boa notícia é: o amor de Deus está aqui, ofertado a você. Dito isso, 30 segundos eu dou a você que quer essa noite entregar a direção da sua vida para Jesus. Eu não demoro mais do que 30 segundos, porque eu preciso devolver o microfone. Onde você estiver, seja em cima ou embaixo, essa noite Ele está aqui de braços abertos, dizendo para você: eu te espero. Do jeito que você estiver, eu te espero. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente agora. 30 segundos.